Gravação iniciada. Muito obrigado, Luiz Felipe. Bom dia a todos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando os trabalhos da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. É a nossa primeira sessão nesse novo mandato. Sejam todos bem-vindos. Doutor Pedro Abraão, da Representação Fiscal, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Denise Scheide, doutora Thais, hoje substituindo a doutora Mara, que é a titular da Câmara. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma sustentação oral, a doutora Sâmia Salman está aí, e vamos direto ao processo dela. Doutora Sâmia, Honda Automóveis do Brasil, certo? Exatamente. Tudo bem. É, é um recurso misto, nós temos pedido de sustentação oral da doutora Sâmia e também da representação fiscal. Doutor Pedro, eu preciso dos seus dados. Passa pelo chat do Teams, por favor. RG e nome completo. RG, doutor Pedro. Vocês estão me vendo no chat? Já passei no grupo, doutor Belmar. Ok, obrigado, Pedro. É que meu Teams aqui eu acho que eu vou ter que desligar e voltar, viu? Meu Teams deu algum problema aqui. Vocês estão me vendo bem, certo? Estão me ouvindo também. Agora voltou. Apareceu. Muito obrigado. Bom, sustentação oral registrada. Vamos lá, o processo. Doutora Sâmia, aqui o caso são duas acusações de crédito apropriado indevidamente, relativamente à entrada de serviços de transporte. O fisco exige o estorno do crédito, porque, segundo o fisco, seriam operações de mercadorias isentas. Seu resumo. Doutora, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, senhor presidente, dos jogadores, representante da Fazenda. Bom, eu vou ser bem objetiva na minha sustentação oral, como já vem delimitado, a controvérsia que nós estamos analisando é definir se o crédito de ICMS relativo a serviços de transporte vinculados a embalagens retornáveis e a moldes produtivos, ele está em contravedação no artigo 66 do Regulamento do ICMS de São Paulo. A defesa, ela basicamente sustentou em três fundamentos principais.
O primeiro foi a questão da metodologia do lançamento, isso porque o auto de infração ele foi construído a partir do cruzamento eletrônico entre o CTE e a nota fiscal, adotando como critério a existência nas notas referenciadas apenas de embalagens, vasilhames ou bens do ativo mobilizado desacompanhados de mercadorias tributadas. Ou seja, se partiu de um dado formal, que é a descrição da nota fiscal, para presumir que o transporte ele não estaria vinculado a uma operação tributada. E só que esse critério ele se mostrou falho, tendo visto que o próprio fisco reconheceu que foi indevida a inclusão de 275 conhecimentos de transporte na atuação. Esse número ele não é irrelevante, ele mostra que o método adotado ele não refletia adequadamente a realidade dessas operações. Então, se o critério de seleção ele foi genérico a ponto de produzir um erro relevante, não é juridicamente consistente manter a glosa remanescente com base nessa mesma presunção formal. Então, essa presunção de legitimidade do lançamento ela acaba não sendo absoluta diante da demonstração da falibilidade estrutural do método adotado. Por isso, a recorrente entende que é necessário um exame individualizado das operações remanescentes. O segundo ponto está relacionado às embalagens retornáveis. O que a recorrente buscou demonstrar é que elas não rompem a cadeia não cumulativa. Então, superado esse aspecto metodológico, a recorrente entende que é preciso enfrentar o fundamento material da autuação. Então, a Fazenda ela invocou o artigo 66, inciso 3. Esse artigo ele veda o crédito quando a saída subsequente ela não for tributada ou for isenta. Mas as remessas das embalagens retornáveis elas não constituem uma operação subsequente definitiva. Nesse momento não há uma transferência de titularidade, não há uma alienação, nem uma incorporação definitiva ao patrimônio do destinatário. O bem ele sai para cumprir uma função instrumental, conforme o fluxograma apresentado na defesa, que é acondicionar peças industriais e retorna ao estabelecimento de origem. Essa é uma movimentação puramente física, não é uma circulação jurídica. Então, sem a circulação jurídica, não há fato gerador do ICMS. E, não existindo fato gerador, a gente não pode falar em operação isenta para fins de vedação de crédito. Então, ainda que formalmente documentado como uma remessa isenta, a operação ela não é autônoma. Ela integra um processo produtivo cuja operação final, que é a saída de veículos automotores, ela é integralmente tributada. Então, o crédito do transporte, ele não está vinculado ao vasilhame como uma mercadoria fim, mas à atividade industrial da recorrente. Então, o que a recorrente buscou demonstrar é que interpretar o artigo 66 de forma isolada, sem considerar o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição e toda a sistemática da não cumulatividade, acaba conduzindo a uma fragmentação artificial da cadeia produtiva. E o terceiro ponto está relacionado aos moldes e as ferramentais, buscando demonstrar que eles não são bens de uso e consumo. Então, nesse caso, o mesmo raciocínio anterior, ele se aplica aos moldes e ferramentais. Nesse ponto, a fundamentação da autuação foi no inciso 5 do artigo 66, sob argumentos de que seriam bens de uso e consumo, mas a recorrente buscou demonstrar que eles não são. Eles se tratam de instrumentos produtivos que são enviados a terceiros para realizar uma industrialização por encomenda. Então, eles são empregados diretamente na fabricação das peças que compõem o veículo final. Esse fluxo também foi demonstrado em prints e até no fluxograma juntado à defesa e reiterado no recurso. Então, a classificação contábil como ativo mobilizado, ela decorre da durabilidade do bem, e o critério relevante para fins de ICMS é a função econômica. E o próprio sistema do imposto, ele reconhece o direito ao crédito relativamente a bens do ativo permanente empregados na produção, e sendo disciplinada apenas a forma de apropriação. O transporte desses bens é uma etapa indispensável para sua utilização produtiva, conforme demonstrado, e negar esse crédito equivale a tratar o instrumento da produção como bem de consumo interno, que não corresponde à realidade econômica da operação no caso da recorrente. Então, apenas para concluir, resumindo o que foi tratado, que a metodologia do lançamento, a recorrente entendeu que se mostrou falha,
As embalagens retornáveis, elas não configuram uma operação isenta apta a vedar direito ao crédito. Os moldes e ferramentais são bens instrumentais diretamente empregados na produção, e os serviços de transporte questionados, eles integram a cadeia produtiva, cuja saída final é regularmente tributada. Então, por essas razões, eu reitero o pedido de não provimento do recurso de ofício, provimento do recurso voluntário para cancelamento integral do auto de infração e, subsidiariamente, caso entenda necessário, a conversão do julgamento em diligência para que seja feita uma análise individualizada dos CTS remanescentes. Agradeço pela atenção de todos, queria reiterar esses pontos e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado, doutora Sâmio. Antes de passar as perguntas, doutor Pedro, tem pedido de sustentação oral da representação fiscal, eu já registrei a sustentação oral como feita, o senhor tem a palavra. Doutor Belmar, eu abro mão da minha sustentação oral porque o recurso de ofício, no caso, nós estamos concordando com o autor do feito que excluiu algumas notas fiscais em função de ter reconhecido que havia mercadoria tributada. Então, ele tinha direito, a autuada tinha direito ao crédito. Então, eu abro a mão da minha sustentação oral e quando o doutor torcer o voto, se tiver alguma consideração adicional, nós fazemos no retorno, então. Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro. O senhor tem algum questionamento à patrona autuada? Nenhum, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Doutor Eduardo, algum questionamento à patrona? Muito obrigado. Doutora Denise, algum questionamento à patrona? O microfone, por favor. Doutora Denise, o microfone. Isso. Eu fiquei com uma dúvida, porque algumas notas já foram excluídas, né? Então, se elas foram excluídas, já não houve essa etapa indispensável que a doutora havia colocado? As que remanesceram foram que realmente foram consideradas como isentas, né? Uhum. Então, eu gostaria de saber qual a posição da doutora, por gentileza. Doutora Sâmia. Claro. Junto com a defesa foram juntados alguns documentos, algumas notas fiscais e detalhado como funciona todo esse processo produtivo e um fluxograma de como essas embalagens e os moldes eles são introduzidos no processo produtivo. Com base na defesa inicial, foi feita uma análise prévia em que parte dessas operações foram identificadas a questão envolvidas com mercadorias tributadas, mas não foi feita uma conversão em diligência, e só uma resposta à defesa inicial. Ok, então, doutora Sâmia. Doutora Denise, o contribuinte ele alega em recurso que juntou por amostragem Sim. as provas de que as operações com mercadorias eram tributadas. E a partir daí a gente vai desenvolver o nosso posicionamento quando for julgado, ok? Ok. A minha única dúvida é que me parece que já foi feita uma análise das notas, mesmo que por amostragem, né? Uhum. E a doutora havia falado que precisaria exatamente dessa averiguação. Foi essa a minha dúvida, né? Ok, Mas perfeito. perfeito. Então, Eu muito obrigado, doutora satisfeito. Denise. Doutora Obrigada. Thais, algum questionamento à patrona? Não, senhor presidente, muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Sami, então, como eu já tinha antecipado antes do início da nossa live, hoje eu só ouviria a sustentação oral e eu estou retirando o processo de pauta. Eu devo repautar para a próxima sessão, talvez, ok? Ou a seguinte. Muito obrigado pela sustentação oral. Tenha um bom dia. Muito obrigada, agradeço a todos, bom trabalho, com licença. Muito obrigado. Próximo processo, doutora Denise Wagner Vilas Boas Neto. Doutora Denise, vamos ao voto, por favor. Se ela quiser fazer algum ajuste no voto, já está permitido.
O microfone, por favor, doutora Denise. Microfone, doutora Denise. Bom, eu acho que não, eu já coloquei meu voto, né? Já havia colocado. É um caso de TCMD, no qual a questão é a base de cálculo, né? São doações de cotas de uma empresa. O contribuinte alega que a base de cálculo deveria ser do exercício anterior, do ano anterior, e a legislação fala que é da data da doação, valor de mercado da data da doação. O fiscal fez um excelente trabalho, inclusive com a verificação detalhada desse valor de mercado. Então, eu mantive a autuação. Eu não sei se tem alguma dúvida, mas assim, a questão basicamente é de base de cálculo, né? O contribuinte ele traz ele tenta fazer uma interpretação extensiva de um artigo da Portaria CAT 15/2003. Eu discordo, porque não há exceção, a exceção prevista foi apenas no caso de sucessão e não de doação de cotas, uma doação normal, né, no caso das cotas de empresa. Então, eu mantive a autuação. Perfeito, doutora Denise, muito obrigado. Em discussão, representação fiscal. Então, de acordo com o voto da doutora Denise, senhor presidente, principalmente porque a legislação de TCMD é clara no sentido de que deve-se considerar o valor atualizado, né, o valor de mercado do bem para você fazer a doação. E no caso aqui, ele fez uma doação, mas pegou o valor para efeito da apropriação das cotas, né? Pegou do balanço anterior, do ano anterior, portanto, ele não fez a atualização até o momento da doação e, como a doutora Denise bem colocou, o fisco fez esse trabalho, apurou o valor real, o valor de mercado da doação quando ela foi efetuada e autuou pela diferença. Então, estamos de acordo com o voto da relatora, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutor Eduardo Soares de Mello, por favor. Também de acordo. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Thais. Estou de acordo com a relatora, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho a relatora. Eu já tive aqui nessa Câmara, no mandato anterior, tivemos vários muito parecidos. As alegações geralmente são as mesmas, as decisões também. Doutora Denise, a senhora precisa registrar o seu voto no EPAT. Bom, já registrei. Registrado, julgamento de mérito, conhecido integralmente, não provido. Muito bem. Com isso, encerramos debates. Quórum, por favor. Confirme a presença. No caso do doutor Eduardo e da doutora Thais. A relatora não precisa, que ela já se fez presente. Muito bem, confirmada a presença. Iniciar a votação. A doutora Thais tem que descer um pouquinho a página. Tem lá resumo dos votos, embaixo votação. Perfeito. Obrigada. Estou bem, encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Estou bem, negado o provimento ao recurso. Conforme o voto da ilustre relatora. O próximo processo é EBF Vaz, Indústria e Comércio, relator doutor Eduardo Soares de Mello. Doutor, por favor, fique à vontade. Eu preciso só editar o voto, presidente. Ok, já está habilitado. Só um segundo. Uhum.
Bem, o voto está registrado e ele já é de conhecimento na íntegra dos colegas dessa Câmara da Representação Fiscal. Então, em face da não presença do patrono, da autuada, da recorrente, eu vou ler aqui as partes principais do voto. Tá? Então, aqui é uma acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS em razão da falta de escrituração no livro registro de saída da recorrente de notas fiscais de saídas de mercadorias, né? Então, mercadorias alcançadas pelo ICMS. A recorrente ela alega, entre outros, nulidade do auto, porque não haveria prova, documentação hábil demonstrando o fato gerador do ICMS, não teria havido circulação de mercadoria entre ela e uma empresa distribuidora do mesmo grupo empresarial e que a presunção da condição do crédito tributário seria frágil. E ela sustenta que teria cancelado, né, essas operações, ainda que de forma distinta daquela prevista na norma. Na verdade, ela diz o seguinte: olha, houve um cancelamento de maneira material porque não houve ali a circulação jurídica da mercadoria, mas tão somente o descumprimento do dever instrumental. Aí no meu voto eu digo, todavia adianto que, ao anexar a defesa ao livro registro de entradas da EBF Vaz Distribuidora Logística, que é a destinatária das mercadorias, atinente ao período de apuração de julho de 21, folhas 391 a 422 do processo, e que militaria em favor da recorrente, se extrai do referido documento, em realidade, a demonstração do recebimento das notas objeto do auto lavrado pela destinatária das mercadorias. E aqui eu menciono cada uma das 13 notas que são objeto da autuação fiscal, com a correspondente folhas do processo, né? Ou seja, folha do livro registro de entrada da EBF distribuidora, em que consta ali o ingresso físico dessas mercadorias, né? E aí, nesse sentido, eu acompanho o argumento da recorrida de que houve o registro dessas notas na destinatária e que é prova de que as operações ocorreram e, portanto, houve a infração. Então, me pauto na documentação probatória, no conjunto probatório do processo, e aí, então, eu concluo que houve a busca do princípio da verdade material, não há que se falar em presunção frágil, e, pelo contrário, né, no recurso ordinário, a recorrente ela sustenta que não houve o registro, né? E aí ela cita exatamente a documentação de número 2 da defesa, que é esse livro registro de entrada, mas que na verdade diz o contrário. Então o mérito se resolve, no meu sentido, no âmbito das provas, né? Também acrescento que, por se tratar de empresas do mesmo grupo, não haveria qualquer dificuldade em obter informação da destinatária que não houve ingresso físico dessas mercadorias, ou se preferir que houve o cancelamento. Mais para frente, eu concordo com a argumentação toda jurídica, com a doutrina trazida pela recorrente, mas que não se adequa à realidade dos fatos, à documentação fiscal trazida no processo. Prosseguindo no meu voto, eu entendo que há, claro, um formalismo moderado no processo administrativo tributário paulista, mas não pode ser uma porta aberta para querer juntar toda e qualquer documentação e informação, a não ser naquelas hipóteses excepcionais do artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Também por essa mesma razão não é o caso de se aceitar a pretensão de protesto por produção de prova em perícia, também porque não há previsão na referida lei. Então, deveria ter sido feito já em momento anterior. Caminhando no meu voto, eu deparo sobre a pretensão quanto à aplicação do 527A, relevação e redução de multa, e digo aqui que não se atende aqui já um primeiro dos requisitos para tanto, uma vez que a natureza da acusação é falta de pagamento de imposto, e o caput do 527A, ele já coloca como obstáculo para você desconsiderar ou suavizar a penalidade aplicada. Em relação à alegação de multa com feição confiscatória e mitigação do 154 da Constituição, eu cito o artigo 28 da Lei 13.457, que impede a nós tratarmos de matéria de natureza constitucional, salvo ali 2 exceções que não são o caso. Aplico também
a súmula 13 de 2018, que trata da atualização da base de cálculo, né, do valor básico da multa, na verdade. Então, por essas razões, eu estou não acolhendo as pretensões da recorrente, eu estou conhecendo parcialmente o recurso ordinário, na parte conhecida negando o provimento. Foi assim meu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Pedro, algum questionamento, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente. Estamos de acordo com o voto. Muito obrigado. Doutora Denise? Nenhuma, presidente. Muito obrigado. Doutora Thais? Uma consideração, senhor presidente, sobre o modo por que o ilustre relator ele registrou ali pormenorizadamente que teve a entrada das mercadorias no livro de registro de entradas da distribuidora, né, da EBF Vaz Distribuidora, então acompanho o relator. Muito obrigado, doutora Thais. Eu também acompanho o voto do relator e, com isso, encerramos os debates. Quórum. Doutora Denise. Doutora Denise está sem som. Não sei se a doutora ia falar alguma coisa. Eu estou tentando localizar o quórum. O botão. No botão. Eu acho que a minha tela é diferente da de Ah, está aqui, vocês. peraí. Achou? Peraí. Confirmei. É assim mesmo. Em votação. Tem que rolar para baixo um pouco a tela, doutora Denise. Sim, já achei. Obrigada. Achou? Perfeito. Também já vieram os votos. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Bom, com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o momento nesta sessão. Esperamos vê-los em breve novamente. Tenham todos um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Luiz Felipe, vamos encerrar Bom a dia. live.